Falo também sobre um zagueiro brasileiro que atua na Rússia e alvo de Flamengo, Atlético e mais um clube da Série A. Para completar o Cruzeiro em queda livre no Mineirão, as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, é super importante para que o canal do Nicola continue crescendo, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é uma curiosidade da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente teve mais vitórias de visitantes do que de mandantes. 4 times fora de casa venceram, contra apenas 3 vitórias de mandantes. Flamengo, São Paulo e Palmeiras foram aqueles que ganharam dentro de casa. Tivemos mais 2 empates. Rodada termina nessa segunda-feira, às 8 da noite, com Juventude e Corinthians em Caxias do Sul. O Sport foi um daqueles times que venceram na condição de visitante 1-0 contra o Grêmio, uma vitória histórica. É que o Sport ainda não havia vencido nesse Campeonato Brasileiro e estava há 141 dias sem somar 3 pontos. Importante lembrar que agora, com essa vitória, o Sport aparece 9 pontos atrás do Vitória, primeiro time fora do Z4. Bora mudar de assunto e falar sobre um zagueiro brasileiro de 24 anos que interessa a Flamengo, Atlético Mineiro e outro clube da Série A que ainda não teve sua identidade revelada. Eu me refiro a Lucas Fasson, atleta revelado na base do São Paulo, com passagem pelo Atlético Paranaense e que pertence atualmente ao Lokomotiv Moscou. Ele tem só mais um ano de contrato, perdeu espaço nessa temporada e se não for negociado agora, daqui a 6 meses pode assinar um pré-contrato para deixar o Lokomotiv livre. Diante desse cenário, é natural que o Lokomotiv, aceite negociá-lo. Por cifras relativamente baixas, dá para dizer que hoje 3 milhões de euros e o negócio deve ser sacramentado. Flamengo e Atlético sondaram, esse terceiro clube brasileiro que não teve sua identidade revelada já apresentou proposta oficial. O primeiro time a ser citado, especulado com o Fasson, foi o Flamengo. A imprensa russa chegou a publicar na semana passada sobre essa possibilidade de negociação. Só para completar, contar que o Fasson não saiu do banco de reservas em 3 dos últimos 5 jogos do Lokomotiv. A única partida em que ele atuou como titular nessa temporada, um jogo da Copa da Rússia, torneio menos importante nas partidas do Campeonato Russo. Ele foi reserva sem sair do banco em 3 jogos, na outra partida entrou nos 22 minutos finais. Bora mudar de assunto e falar sobre o Cruzeiro em queda livre dentro de casa. Mesmo diante de 59.345 torcedores, a Raposa perdeu de novo de virada. Havia sido assim no fim de semana passado contra o Ceará. O Cruzeiro abre o placar contra o Santos, gol do Fabrício Bruno no finalzinho do primeiro tempo e toma a virada com 2 gols na etapa final. Resultado muito ruim para um Cruzeiro que sonha com a conquista do título. Já são 3 tropeços consecutivos dentro do seu estádio. Derrota por 2-1 para o Ceará no Campeonato Brasileiro, empate em 0-0 com o CRB na Copa do Brasil, que acabou sendo diminuído ou absorvido com a vitória fora de casa contra o mesmo CRB e a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, e agora esse tropeço diante do Santos. Guilherme, jogador do Peixe, foi o grande destaque da partida, com um gol e uma assistência. O Carboneiro definiu o placar a favor do Santos. Carboneiro, atacante paraguaio recentemente contratado. Depois da partida, Leonardo Jardim foi perguntado a respeito de reforços e disse, abre aspas, acredito que vamos trazer alguns jogadores para dar mais qualidade ofensiva nos corredores laterais. Só para completar, muita reclamação do Cruzeiro em relação à arbitragem de Hilton Pereira Sampaio. Ele acabou anulando um gol do Cruzeiro, o gol que seria do Caio Jorge, alegando uma falta de Matheus Pereira, num jogador do Peixe. Só para completar, Kaique, Romero e Christian receberam o 3º cartão amarelo e não enfrentam o Mirassol. Cruzeiro tem negociações avançadas para emprestar Lautaro Dias. Entre Cruzeiro e Ceará tudo acertado, falta o sim do atacante argentino de 27 anos de idade. A gente volta para falar da derrota do Cruzeiro de virada para o Santos no Mineirão agora há pouco, pela última rodada do turno, né, a 19ª rodada, em que o Cruzeiro estacionou com 37 pontos e foi um jogo de 2 tempos distintos mais uma vez, né? Primeiro tempo, o Cruzeiro criou bastante. Gabriel Brazão, goleiro do Santos, foi a grande figura da primeira etapa, com pelo menos 3 grandes defesas.
e o Cruzeiro poderia ter feito pelo menos 3 gols, no mínimo 3 gols na primeira etapa, mas fez apenas um. Gol de Fabrício Bruno, num cruzamento do Wanderson, depois de uma cobrança de escanteio, aos 42 minutos da primeira etapa, que terminou 1-0. No finalzinho do primeiro tempo, o Neymar ainda perdeu um gol claríssimo. E no segundo tempo, a coisa inverteu. O Santos acabou sendo superior. O Kleber Xavier fez 2 mexidas logo de cara no intervalo. Aliás, foram 3 mexidas logo de cara, né? Zé Rafael na vaga do Rincon, o Tiquinho Soares do Rolheiser e o Barreal saiu para a entrada do Cabadeiro. E o Santos foi melhor na segunda etapa que o Cruzeiro, pelo menos mais competente nas finalizações, né? Se o Cruzeiro mereceu vencer a primeira etapa, pelo menos uns 3-1, vamos dizer assim, o Santos fez 2-0 no segundo tempo, somado os 2 tempos, o 2-1, e acabou vencendo os 2 gols do Santos, o primeiro aos 16, Guilherme, com assistência de Cabadeiro, e aos 43 minutos, Cabadeiro com assistência do Guilherme em 2 falhas do sistema defensivo do Cruzeiro. No gol do Guilherme, o William falhou, Guilherme chega pelas costas do lateral do Cruzeiro, que estava marcando a bola, e no segundo gol, aí uma falha coletiva de William, de Fabrício Bruno, de Vidalba, de Kaique, que não acharam Guilherme e Cabadeiro. Neymar também estava na jogada, e o Santos fez o 2-1. O Cruzeiro fez um excelente turno no Campeonato Brasileiro, mas nos últimos jogos tem derrapado. Apenas 2 vitórias nos últimos 6 jogos e não vence em Belo Horizonte há 3 partidas. Muita reclamação por parte da arbitragem. O Wilton Pereira Sampaio anulou o gol do Cruzeiro, que seria o 2-1, logo depois do gol do Santos, o primeiro gol, por falta de Matheus Pereira em Zé Rafael, que eu te confesso, Hugo, Vinícius, até agora eu não vi falta do Matheus Pereira. Faltou, no mínimo, critério à arbitragem, porque se viram falta do Matheus, deveriam ter marcado um pênalti para o Cruzeiro no Kaique no primeiro tempo, porque o lance foi igualzinho. E aí a arbitragem não tem critério nenhum. Para mim, errou o Wilton Pereira Sampaio no lance do Matheus Pereira, porque eu não vi falta nem no Kaique, nem no Matheus. Final, o Santos venceu 2-1 e o Cruzeiro encerra o turno com 37 pontos. Eu acho que, num balanço, viu, bom o primeiro turno do Cruzeiro. Muito bom. Tá falado, amigo? Um abraço. E o técnico Leonardo Jardim avaliou o desempenho do time celeste e também criticou a arbitragem. Em relação ao jogo, concordo plenamente que na segunda parte não conseguimos a intensidade que tivemos a primeira, não conseguimos o controle do jogo, que no futebol não há milagres, fizemos os 3 jogos durante a semana e chegamos mais cansados, principalmente no segundo tempo. O adversário fresco, conseguindo colocar muito mais dificuldades, porque no primeiro tempo foi muito, muito bom. Em relação à segunda questão, eu não quero falar no lance do golo anulado. Eu vou falar uma coisa que a mim me... Quero dizer a palavra correta, para não estar aqui a dizer uma asneira, mas fico muito triste quando os árbitros erram. Mas fico mais triste quando existe dualidade de critérios. Quando existe dualidade de critérios, quer dizer que para uma equipa é uma coisa, para outra equipa é outra coisa. Eu vou-vos dizer. Lances nas costas do Wanderson não eram marcados, no Guilherme eram sempre marcados. Isto foi encostado mesmo à minha linha. Lançamentos de linha lateral, os nossos tinham que ser no local onde saía a bola, os deles podiam ser 20 metros à frente, que o árbitro até fazia o sinal para jogar. Aos 15 minutos, o Kaique leva um toque no pé de apoio quando vai rematar dentro da área, não é falta. Um toque do mesmo género, anula-se o golo ao Cruzeiro. Malta, isso é que o Cruzeiro, nos últimos anos, já tem andado nos primeiros lugares do campeonato. Mas tem que haver respeito. Eu gostava que houvesse respeito. Esta dualidade de critérios. Eu não vejo esta dualidade de critérios existir, e eu vejo quase todos os jogos da Liga, em alguns campos, principalmente nos campos que jogam as equipas que estão na frente. E eu gostava de pedir este respeito. Porque às vezes o erro é uma coisa, mas uma dualidade de critérios, para um lado é uma coisa, a mesma coisa para o outro lado, o VAR chama para uma coisa, para outra situação do mesmo género, e vocês podem avaliar isso, a situação do Kaique. E eu próprio falei com o jogador disse, mestre, eu ia armar o pé esquerdo, ele dá-me um toque do pé esquerdo e já fiquei fora do lance. Pode ser a intensidade a mesma coisa do que o Mateus. Se foi falta no do Mateus, ok. Falta no do Kaique, penalti. Não foi falta no Mateus, ok. Também não era falta. Não podemos, duas coisas, 2 pesos e 2 medidas. Eu acho que o Mineirão ainda não conseguiu criar este impacto e o Cruzeiro não conseguiu este impacto, este respeito. Porque o respeito ganha-se, que eu vejo outras equipas que os mesmos atos têm comportamentos completamente diferentes. Tem que separar na análise, né? O que foi a atuação do Cruzeiro. O Cruzeiro não perdeu exclusivamente por conta da arbitragem.
Fez um primeiro tempo avassalador. O Cruzeiro foi muito superior ao Santos na primeira etapa. Poderia ter terminado o primeiro tempo já com a fatura praticamente liquidada, porque perdeu muitos gols. Então, se tivesse terminado ali 3-0, não seria nenhum absurdo. No segundo tempo, o Cruzeiro foi irreconhecível, deixou muitos espaços. As mexidas do Santos, elas surtiram efeito. Foi muito aquém, assim, do que a gente está acostumado a ver no Cruzeiro. Mas é lógico que, em relação à arbitragem, o Leonardo Jardim ele tem razão na reclamação dele, porque o gol no lado do Cruzeiro, e aí seria o 2-1 para o Cruzeiro naquele momento, o gol no lado foi uma aberração. E assim, eu não sei o que é pior, Hugo, se o Paulo Renato Coelho, que era o comandante ali do VAR, de chamar o lance para uma revisão, porque para mim não cabia revisão para esse lance. O Wilton Pereira Sampaio estava em cima da jogada. Ele estava muito bem posicionado e no campo ele não entendeu como falta. Aí o VAR chama. Já é um erro na minha visão. O outro erro é o Wilton Pereira Sampaio, mesmo tendo ali a opção de ver, rever e de tirar as dúvidas, ele achar que foi falta. Porque na câmera lenta, tudo vira falta. Qualquer contato parece uma agressão. Mas o futebol não se vive na velocidade 0.5, né? É na velocidade normal. E na velocidade normal é um lance normal de jogo. E além disso, a falta de critério. Porque no primeiro tempo teve um lance parecido em cima do Kaique, se não me engano, que se isso foi falta, o lance em cima do Kaique também deveria ter sido marcado pênalti. E que me espanta também que o Wilton Pereira Sampaio foi um dos árbitros do Mundial de Clubes. E o critério dele no Mundial completamente diferente. Um lance desse passaria despercebido, não seria falta no Mundial de Clubes. Por que aqui tem que ser falta? Não foi. De fato, assim, nesse jogo o Cruzeiro foi prejudicado, mas não é a questão de que o Cruzeiro dessa vez realmente foi. Mas o problema é a arbitragem como um todo, né? No geral, né? No geral, é muito ruim. Eu acho até que o primeiro tempo do Cruzeiro foi um dos melhores. Foi no nível que a gente está acostumado a ver do Cruzeiro, dos melhores jogos. O Cruzeiro amassou o Santos. Com a formação considerada titular, sem poupar jogadores. E pela terceira vez consecutiva, o Leonardo Jardim, ele colocou essa formação no jogo contra o Botafogo, o CRB e agora no jogo contra o Santos. E com essa formação, que é considerada aí o time titular, o Cruzeiro ainda não tinha perdido. E tava com a vitória nas mãos. Poderia ter massacrado, poderia ter feito ali uma vantagem maior no marcador no primeiro tempo. Só que aí quando você não mata o jogo, né? O Caio Jorge, por exemplo, não tava num dia tão inspirado como ele é de costume. Você vai deixando o adversário vivo, o Santos tem bons jogadores, o Guilherme fez a diferença, aí sim, no segundo tempo, eu acho que o Cruzeiro faltou perna. O Leonardo Jardim falou sobre isso também na coletiva, foi acabando o gás. Mas aí a minha crítica ao excelente Leonardo Jardim, que pra mim faz o melhor trabalho aí nesse primeiro turno, já que tá faltando perna, então vamos mexer mais cedo. Né? Já que o time cansou, então utiliza as 5 substituições, porque ele utilizou apenas 3. Se o time tá sentindo, então tem que renovar o gás, tem que mexer mais cedo no time para que fisicamente você não possa perder tanto. Chegando com as informações do Cruzeiro, o Cruzeiro foi derrotado para o Santos de virada por 2-1 e com este resultado, a equipe termina o turno do Campeonato Brasileiro com 37 pontos na segunda colocação. Em 19 jogos foram 11 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 31 gols a favor, 13 contra, saldo de 18, um aproveitamento de 64%. Então, com a derrota de hoje, o Cruzeiro chegando à derrota de número 4, e foi a segunda derrota consecutiva em casa. O Cruzeiro tinha perdido para o Ceará, depois venceu o Botafogo fora, depois teve a vitória para cima do CRB aí na Copa do Brasil fora também. Então, na sequência em casa, o Cruzeiro não venceu o Ceará e não venceu também a equipe do Santos neste jogo de hoje, Dia dos Pais, no Mineirão. Em relação ao time, volta aos trabalhos na quarta-feira à tarde. O técnico do Cruzeiro dando folga, então, na segunda-feira. Nesta segunda-feira, os jogadores descansando. Também na terça-feira. E aí os atletas voltam aos trabalhos na quarta-feira à tarde, pensando no compromisso contra o Mirassol. Esse jogo no dia 18 de agosto, partida da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira rodada do retorno, às 8 horas da noite, em Mirassol, confronto importante do Cruzeiro. Então é o Cruzeiro, então, agora pensando na sequência do Campeonato Brasileiro, Hugo.